Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Bel Santana e esse é mais um Millennial Talks, onde a gente vai conversar sobre o verão que mudou minha vida e o poder das escolhas. E vamos começar antes de tudo pedindo para você que chegou até aqui por um acaso, porque foi recomendado esse vídeo para você, não esquece de curtir, seguir o canal, curtir esse vídeo e comentar aqui, gente. É muito bom quando vocês comentam, quando vocês interagem, quando vocês trazem as suas opiniões, os seus pontos de vista. E eu acho que essa conversa vai ser bem gostosa e eu vou adorar responder aqui os comentários de vocês. Bora começar. E aí, vamos dar um contexto rápido sobre qual é o assunto principal desse vídeo. Como eu falei no início, e você já deve ter lido aí no título, eu vou falar um pouquinho sobre escolhas, decisões, a partir de uma série que se chama O Verão que Mudou a Minha Vida. Acho que foi uma série muito comentada, acho que talvez tenha sido a série mais comentada do último mês aí nas redes sociais, pelo menos na minha bolha. É uma série da Amazon Prime, que é baseada no livro da Jenny Han, que é a mesma que escreveu Pra Todos os Garotos que Eu Amei e tal. É uma série bem, vamos falar, teenager, assim, então talvez bem Gen Z. Mas ela tem vários elementos que a galera millennial adora também, né? Os millennials nunca crescem, millennials never grow up. E eu fui muito influenciada pelas pessoas que eu estava vendo, os eventos, as watch parties, tudo que estava acontecendo para assistir os últimos episódios, o último episódio principalmente, porque a Amazon tava liberando um episódio por semana, então você assistia bem naquele modelo antigo de assistir séries, sabe? Que só séries como Game of Thrones tem hoje em dia, que você vai assistindo um por semana e vai chegando no clímax do final, todo mundo... Eu vi muitos eventos, assim, tipo, que a galera se reunia pra assistir. E aí isso me deu uma, sabe, tipo assim, será que eu tenho que prestar atenção nessa série? Eu já tinha assistido a primeira temporada, alguns episódios, não me apeguei, e aí eu não assisti a segunda temporada, enfim, segui a minha vida. E aí eu acabei botando nas últimas 2 semanas pra assistir, então eu coloco um episódio à noite pra assistir, e fui vendo quando eu vi. Eu já tô no último episódio. E por que eu fiz o vídeo sem assistir o último episódio? Porque eu não vou dar spoiler, eu não vou falar sobre o que acontece na série, tá? Eu vou falar sobre coisas a partir do assunto série. Basicamente, se você nunca assistiu O Verão que Mudou a Minha Vida e quer ter um contexto, a gente tem uma personagem principal, que é a Belly, que é a Isabel. Eu também me chamo Isabel, tá? E ela tem esse triângulo amoroso que cerca a vida dela, que é o Conrad e o Jeremiah, e os dois são irmãos. O Conrad é o irmão mais velho, o Jeremiah é o irmão mais novo. Ela cresceu a vida inteira praticamente com esses caras e o irmão dela, porque a mãe dela, a Laurel e a Susana, eu acho que é Susana, o nome da mãe dos meninos, eram amigas e, logicamente, as famílias, né, foram se entrelaçando ali. Esse é o pano de fundo. Ela é super apaixonada pelo Conrad, mas depois ela descobre que aí tem toda uma relação com o Jeremiah. Na terceira temporada, a terceira temporada já começa com ela namorando o Jeremiah, e ela está começando aí a faculdade. Faz uma passagem de tempo. Passam-se 3 anos, ela tá no finalzinho da graduação. O Jeremiah também, só que ele tá um pouquinho antes dela, né? Ele, por algum motivo, vai acontecer várias tretas em relação à formação dele, mas eles estão nesse momento. Ela tá com 21 anos, o Conrad tá lá na PQP, do outro lado dos Estados Unidos, se formando em medicina. Vocês sabem que medicina nos Estados Unidos não é a graduação, tem que fazer uma graduação para poder chegar em outra, ou seja, uma formação muito demorada. Então, tá nesse contexto todo. Eu acho que uma pergunta fácil para essa resposta, que eu vou falar, do que se trata essa série? Ela se trata sobre amor na adolescência? Talvez. Ela fala sobre triângulo amoroso? Talvez. Mas eu acho que o maior assunto dessa série é o poder da escolha. É como uma escolha, como as escolhas que a gente tem na vida, elas podem influenciar muito o rumo de como as coisas vão ser seguidas. E como o meio, o contexto, as palavras malditas, as palavras não ditas, as coisas que acontecem, elas influenciam nas nossas escolhas. E como que essas escolhas podem ser... Às vezes não é que a escolha é certa ou errada, às vezes é a escolha que mais faz sentido
pra você naquele momento. E foi muito o que eu senti. Principalmente porque esses personagens, eles estão passando numa transição de que agora eles não são mais adolescentes, ou no finalzinho da adolescência, eles são agora no início da vida adulta de verdade, saindo da faculdade, procurando emprego, olhando, questionando carreira, ir para outro estado para poder correr atrás do seu sonho. Isso aqui já é uma outra fase. E acho que isso se conecta com os millennials, porque a gente passou recentemente por isso, não faz tanto tempo assim que a gente passou por isso. E porque hoje a gente vive uma adultice mais prolongada, você chega nos 30 e poucos ainda tomando decisões nessa esfera. E, então nisso eu me conectei muito com a série. Eu achei que a série fala com todo mundo nesse ponto. E porque é verdade, né? Fora da trama de uma série, a gente vai viver mesmo muitas escolhas. E eu gosto muito de pensar que nem sempre existe a escolha certa e errada. Se toda escolha que a gente tivesse um caminho certo e um caminho errado, seria muito fácil viver. Mas nem sempre é. Às vezes existem muitas alternativas mesmo. Tanto que podem ser legais, quanto que não podem ser legais, tanto que podem ser agridoces, ou seja, legais e não legais. Quando a gente escuta para toda escolha existe uma renúncia, é verdade, porque você fatalmente não vai seguir um caminho e vai seguir outro. E não sei se você não acredita nisso, mas eu acho que eu acredito, e acho que muitas pessoas acreditam nessa máxima, que a vida é uma só, né? Não existe uma realidade alternativa. Por mais que existem teorias e filmes e coisas, etc., pessoas criaram impérios usando realidades alternativas, na vida real não existe uma vida aqui onde eu e Isabel tô vivendo essa vida aqui, nesse momento presente, gravando esse vídeo pra vocês, e uma outra da Isabel que conseguiu fazer a faculdade de Direito com 18 anos e foi vivendo a vida, e a outra Isabel que entrou no colégio militar com 11 anos, e a outra Isabel que fez um intercâmbio em vez de trabalhar. Entende? Não existe essas muitas Isabéis acontecendo. Não existe realidades alternativas para viver cada escolha que você não fez. Você vai carregar o ônus e o bônus das suas escolhas o tempo todo. E é lógico que a gente escolhe o tempo todo, todo dia, toda hora, né? Acho que é uma das coisas que a gente mais faz. Eu vou beber água agora ou não. Se eu vou estudar hoje ou vou estudar amanhã. Se eu vou comer frango ou carne. Se eu vou ser vegetariana ou não. A gente está sempre fazendo escolhas. Escolhas conscientes, escolhas inconscientes. E algumas delas não vão dar em nada, mas algumas vão dar em alguns caminhos. E como a gente lida com isso, que talvez seja a grande graça da vida, né? Eu acho interessante, porque tem um momento da série, eu não lembro qual é o episódio, que o Conrad tá lá conversando com a Laurel, que é a mãe da Belly, e ele tá falando, mas se minha mãe tivesse aqui, eu não sei se é o Conrad ou o Jeremiah, tá? Se minha mãe tivesse aqui, que não sei o que, seria dessa maneira. E aí ela para e responde pra ele, mas a sua mãe não está, porque a mãe deles morreu, tá? E assim, gente, isso não é spoiler não, isso é o grande mote da série. Ela falou, sua mãe não tá, então não tem como você imaginar essa realidade, porque ela não existe, né? E às vezes a gente faz isso, e aí a gente se martiriza muito com isso. Mas se tal pessoa, se tal situação, se tal coisa, mas não tem isso. Então você não tem que viver ou escolher ou assumir coisas a partir de coisas que nunca vão existir, a partir de hipóteses que não são reais, né? Porque é quase como a matemática, baseado no que isso? É baseado no que isso? É muito fácil se basear em hipóteses. Mas eu tô fazendo isso porque se eu fizer isso, essa pessoa estaria feliz. Será que estaria? Você só vai ter certeza se ela estaria se for ela que responder isso, se isso for legítimo para ela. Se não, é só uma hipótese. E diante de uma hipótese que nunca vai ser validada, e uma hipótese que vai ser validada pelas pessoas que estão presentes ali naquela situação, qual é o lugar que a gente deveria estar? No lugar que você pode, de fato, confrontar com a verdade. Confrontar com pessoas que existem, com situações reais, né? E não hipóteses da hipótese da hipótese. E aí que o Verão que Mudou Minha Vida também entra num lugar interessante sobre as escolhas, que é como os ruídos podem prejudicar as escolhas que a gente faz. Digo por quê? Porque existe uma situação específica
na série, que eu vou falar um pouquinho mais na frente melhor, que a personagem principal, que é a Belly, ela toma uma decisão, e o Jeremiah, né, vai junto com ela, que é baseada numa coisa que ela meio que entendeu, não quis resolver direito. Ela entendeu de um jeito, o outro entendeu de outro, não sei o que lá. Acontece uma outra situação também, que é, entre a segunda temporada e a terceira temporada, acontece uma situação onde eles brigam, porque o Jer não tem um hábito de avisar com antecedência as coisas, ele sai fazendo as coisas de forma impulsiva e avisa a namorada em cima da hora. E aí uma coisa vai gerar uma outra, que gera uma briga, e a briga não sei o que lá, não sei o que, aí eles brigam, aí pra um tá resolvido que terminou, pra outro não tá, terminou foi um tempo, aí ele chega lá e faz uma merda, porque ele achou que terminou e ela achou que não, vira uma grande confusão que você de fora olha e fala, mano, por que essas pessoas não sentam e conversam? E aí você para pra pensar e fala assim, quantas situações na nossa vida real não acontecem também e permanecem acontecendo porque as pessoas não sentam e conversam. Você fala assim, gente, vamos sentar e conversar? Ou vamos sentar e determinar que isso aqui não tem esse espaço, que você não gosta disso, ou que você gosta disso, determinar os limites das pessoas. Não é ruim determinar limites, gente, nenhuma relação. Não é ruim determinar limites. Ruim é a gente ficar permanecendo em coisas que a gente está desconfortável, ou que está desconfortável para o outro, e ninguém tem a coragem de dizer. É corajoso dizer para as pessoas o seu limite. Não é corajoso deixar que as pessoas continuem vivendo, falando, ou se comunicando, ou interagindo com você, achando que tá tudo bem. Não é bom para elas, nem bom para você. E aí, voltando à parte do ruído, como ruídos podem, às vezes, prejudicar o nosso critério de escolha. Porque é lógico que seria perfeito que todas as escolhas que a gente fizesse fossem baseadas num caderninho, tu abre, aí tu coloca vantagem e desvantagem, aí você escuta todos os conselhos, aí você considera, aí você pensa, matuta, aí só então você toma uma decisão. Seria muito bom se todas as decisões da nossa vida fossem baseadas no tempo, na consideração justa, né, no equilíbrio entre razão e emoção. Mas você sabe muito bem, porque você já fez isso muitas vezes, que nem toda escolha que a gente faz é baseada em tudo isso, né? Nesse critério, nessa coisa. Às vezes a gente toma uma escolha que foi uma conversa mal atravessada, uma informação que você soube, uma fofoca que você soube, que não foi bem daquele jeito que isso foi contado, e aí você fica no calor do momento, na raiva, e você toma uma decisão de X coisa que, poxa, se você tivesse parado para refletir 5 minutos, não teria tomado aquela decisão. Às vezes você entra num relacionamento baseado em critérios que não são os critérios ideais para você entrar num relacionamento. Às vezes você termina uma relação, e aí não só de amor, mas uma relação de amizade, uma relação de parceria de trabalho, porque você entendeu mal alguma coisa, e às vezes você só deveria estar falando que tipo, cara, eu fiquei bolada com a situação. Mas você acha, não, vamos terminar logo tudo, não tem meio termo, não tem conversa, sabe? Então, como é importante, ainda mais um momento, uma sociedade como a nossa. A gente vive numa sociedade que existe muita informação, muita falação, muitas vozes, muitas alternativas. E eu tenho cada vez mais convicção de que, diante de muitas alternativas, elas nos impedem. Às vezes, quando eu acho que existe muito mais terreno fértil na limitação do que na fartura, sabe? Que aí você consegue ouvir mais dentro de você. E você consegue criar mais coisas. E não simplesmente repetir padrões, repetir conversas, repetir coisas que às vezes não refletem quem você é. Só tá seguindo a manada. Então, no mundo onde tem muito ruído, nós temos que ser propositivos em encontrar o que faz sentido da gente diante de tantas possibilidades. E desligar mesmo sons. Desliga a voz, desliga não sei o que lá, desliga o que lá. E agora eu vou ouvir o conselho dessa pessoa que me conhece, que me escuta. Agora eu vou ficar 1 hora sentada no meu sofá, refletindo em cada pedacinho para poder tomar uma... Sabe, às vezes é importante
ser consciente nesse momento, porque isso vai eliminando os ruídos, né? Que deturpam, às vezes, as escolhas que a gente vai fazer. Uma escolha errada pode gerar uma grande cascata de coisas erradas, né? E aqui eu não tô dizendo, gente, errado no sentido... sabe assim... a palavra me falta aqui, mas no sentido formal da coisa, da força, do lado bom da força, do lado ruim da força. Eu não tô falando nesse sentido. Eu tô falando no sentido de você, que às vezes, casamento é uma coisa ruim? Lógico que não. Se um casamento, né, tipo a instituição casamento é uma coisa ruim, pra mim não é. Mas casar com determinadas pessoas pode ser ruim? Pra você? Pra mim? Pode. Casar em determinados momentos da nossa vida pode ser ruim? Pra você? Pra mim? Pode. Então não é que aquela situação, por exemplo, às vezes um emprego que você, tipo, um emprego maravilhoso e tal. Emprego, é ruim trabalhar? Não. Mas será que naquele momento, pra você, naquele lugar, naquele momento, com aquelas pessoas, vai ser bom? Vai ser ruim? Então, qual é a decisão? Como que você usa o critério para escolher para estar nesse casamento, para estar nesse emprego, para mudar de cidade? Enfim, então não é que a coisa em si é ruim. Às vezes, tudo que é em torno daquele momento para você pode ser. E aí você vai precisar tomar uma decisão baseada em critérios que vai mais do que a sua... do bate-pronto da decisão. E aqui entra num outro ponto da série, que chega num determinado momento, e esse é o grande gancho da série, que a Belle e o Jer, eles estão namorados há 3 anos, acontece uma situação meio difícil ali no início do episódio, e como eles resolvem a situação? Pedindo em casamento e o outro aceitando. E aí a série vai desenrolar um bom arco dela sobre os preparativos até chegar no casamento. E quando você vê um episódio isolado desse casamento, você fala, poxa, legal, né? Ela tem essa coisa, ela perdoa, ela não sei o quê. Mas depois que você vai juntando um pedaço de um quebra-cabeça com o outro, você percebe o quão como uma decisão equivocada, uma escolha equivocada, gera uma série de outros equívocos que não vai ter como resolver tampando com um paninho. Não vai resolver assim. Porque tem coisa que é de base, a base tá errada. Então a casa vai sempre sair torta. Então a decisão vai sempre estar esquisita. Ela vai sempre gerar uma angústia nas pessoas que estão em seu entorno. Uma dúvida, um medo, uma coisa. Eu não tô dizendo que quando a gente toma uma decisão, brota automaticamente dentro da gente uma certeza absoluta. Isso não existe. Sempre tem uma porcentagem de medo. Sempre tem uma porcentagem de... será que eu tomei a decisão certa? Ainda que você seja muito certo dessa decisão, ainda que ela te traga muita felicidade, ainda que ela valha a pena, vai sempre existir essa camada de risco. Porque é isso. E como não existe só uma alternativa, sempre vai existir essa porcentagem. Mas tem decisões que a gente toma na vida que é tão claro que ela é meio equivocada, é tão claro que ela não é baseada nas motivações certas, que ela gera essa insegurança na gente e no outro. E por que o outro importa? Porque são pessoas que te amam, que se preocupam com você, que estão às vezes olhando pro lado de fora e estão vendo assim, cara, que é isso? Vou te apoiar, mas se você quiser minha opinião, será mesmo que você deveria fazer isso? E vai acontecendo isso. E as grandes pessoas da vida deles vão questionando eles. Porque não é porque você não pode fazer, mas será que é a melhor decisão? Isso me levou muito a raciocinar sobre isso. Sobre como quando a gente toma uma decisão que é baseada em motivações erradas ou equivocadas, ela vai virando uma cascata de outras decisões que você vai tentando remendar, resolver, mas não funciona, porque não é pra ser daquele jeito, não é pra ser naquele momento, não é pra ser com aquela pessoa. E não tem o que você faça que vai resolver minimamente, porque você tem que voltar, né? Ter coragem de voltar e basear e rebasear aquela decisão em motivações certas. Ou então, não seguir com aquilo. Porque tem que ter coragem para desistir também. E aí isso me leva a um outro ponto, que é que às vezes a gente também preciso coragem
para decidir e é preciso coragem decidir fazer, e é preciso coragem para decidir não seguir com uma coisa que você assumiu há um tempo atrás. É preciso coragem também. É um ato de coragem. A maioria das pessoas, a gente pensa que elas são corajosas para tomar determinadas decisões, mas a maioria das pessoas não são. Porque é mais fácil e mais confortável se conformar com algumas coisas. Porque é, né, gente? Porque é cansativo. Recalcular a rota é muito cansativo. Desistir é muito vergonhoso em algumas situações. E não é porque você tomou essa decisão que o aspecto vergonha não vai existir. Às vezes vai existir. Às vezes você vai ficar o tempo todo, desculpa o barulho dos cachorros do vizinho, com aquele sentimento, mas você vai fazer o que é certo, o que faz sentido pra você. E aí, pra finalizar, já chegando no finalzinho dessa conversa, no finalzinho ali da série, a Belly toma uma decisão de fazer o que ela, no início da série, começou recebendo uma notícia boa, querendo fazer e tal. E aí, quando ela vai, como a decisão que ela tomou antes modificou todas as coisas, quando ela vai pra lá, ela vai com a ideia de que, foi só uma claquete aqui. Isso aqui foi só uma claquete. Vou chegar lá, vai ser tudo exatamente como eu pensei lá no início, lá 6 meses atrás. Só que não, as coisas mudam, a realidade muda naquele lugar novo que ela vai. E ela decide mesmo assim encarar, ela toma uma decisão de permanecer ali. É uma decisão baseada em sentimentos desconfortáveis, como, não quero encarar minha família, não quero ver meus amigos. Porra, todo mundo ali tava esperando que eu tomasse uma decisão, eu tomei outra. Então é baseada muito nesse critério também, mas baseada num critério muito interessante, que é o critério da autodescoberta. Cara, eu nunca estive em nenhum lugar, ela fala isso, né, numa parte da série, eu nunca estive em nenhum lugar sem a minha família, sem a família do Jer, do Conrad, da Suzanne e tal. Eu sempre estive muito protegida, nunca me senti sozinha, das minhas amigas e etc. Eu quero saber como eu sou longe de tudo isso, de toda essa proteção, de toda essa redoma. Quem eu sou? O que eu gosto? O que eu faria? O que eu não faria? E eu acho, principalmente, eu vou falar na vida das mulheres, porque eu não sou homem, então não posso falar muito sobre isso, se isso é válido para o homem. Mas para mim, eu acho que é muito importante, como mulher, nós nos conhecermos. Ainda que a viagem que você faça seja em volta do seu diário. Mas você precisa saber quem você é, sem sua mãe, sem seu pai, sem seu namoradinho, sem seu marido, sem seus amigos. Nós, mulheres, nós geralmente estamos muito cercadas, porque nós somos ensinadas a amar e ser amada, a cuidar e ser cuidada. Então a gente está sempre muito cercada de coisas. E eu acho que é muito lindo quando uma mulher, seja viajando, seja na terapia, seja saindo sozinha pela primeira vez, ela descobre, sabe? Aquela coisa simples, às vezes tipo, cara, eu sempre achei que eu gostava de verde, mas na verdade eu gosto de roxo, porque o verde todo mundo falava pra mim que ficava bonito em mim, mas eu nunca me olhei de roxo e vi que o roxo fica legal também. Às vezes é de em frente ao espelho, né? Mas a gente precisa desse lugar da descoberta. Por que isso é importante, da autodescoberta? Porque é isso que vai embasar as suas decisões. Que às vezes não vai fazer sentido pra ninguém, mas você vai falar, mas sou eu que tô aqui. Fui eu que escolhi. Sou eu que vou ficar com o ônus e o bônus dessa escolha. Ela é legítima pra mim. Ela faz sentido pra mim. E a gente só consegue chegar nesse lugar, gente, quando a gente se conhece. Porque se a gente chega nesse lugar com uma sombra de quem a gente acha que a gente é e a gente não é aquilo, ele não é legítimo. E eu não tô dizendo que você precisa se separar, que você precisa fugir, que você precisa morar em outro país, que você precisa mudar de cidade pra fazer esse tipo de coisa. Como eu falei, às vezes você precisa ir na manicure sozinha, ir no cinema uma vez sozinha, trocar uma roupa num provador sem uma amiga lá fora falando, ai amiga, você gostou ou não gostou? Às vezes você precisa fazer tudo isso sozinho, para você se colocar nas suas próprias inseguranças e medos e tomar uma decisão a partir disso. Porque é assim que a gente traz para nossa vida, para lugares mais difíceis, para escolhas mais densas, esse mesmo senso, sabe?
Você não precisa esperar um casamento acabar para saber que você vai precisar usar critérios na sua cabecinha para fazer escolhas como essa, porque você já está se exercitando a isso. Então, é muito importante que a gente tenha esse exercício do autoconhecimento. Ele faz com que as nossas escolhas sejam legítimas. Ele faz com que a gente seja autêntico. A autenticidade tem a ver com verdade. A autenticidade tem a ver com muito menos com frases lacradoras. Tem nada a ver com lacração. A autenticidade tem a ver com verdade. E a gente só encontra as nossas verdades olhando pra gente. E olhar pra gente é desconfortável. Olhar pra gente faz com que a gente confronte com coisas que não são tão legais, com coisas que a gente não quer tocar. Mas isso é muito necessário. Muito necessário. Porque quando a gente chegar no final da nossa vida, e eu espero que todo mundo que esteja me assistindo aqui consiga viver uma vida muito satisfatória, quando a gente chegar no final, ou quando a gente chegar em momentos de ciclo, de mudança que toda a vida tem, você olha pra trás e fala, putz, mas eu escolhi coisas que eu queria escolher. Eu vivi coisas que eu queria viver. Eu tava ali, eu tava presente. E eu fui feliz naquele momento, sim. E eu quis passar por aquela dor, sim. Eu precisava passar e eu venci aquilo. E aí não é sobre mérito, é sobre trajetória. É sobre como você escolhe reagir às coisas. E aqui não tem uma escolha certa de como essa é a reação. Mas tem a escolha que faz sentido pra você. Então, dito isso, eu finalizo esse vídeo desejando que quando você tomar uma escolha, uma decisão, que você sempre busque ser a escolha que você faria. Não a escolha que você faria 10 anos atrás, ou que você faria 10 anos na frente, mas a escolha que você faria hoje. E que você tenha a responsabilidade de assumir o ônus e o bônus daquilo. Porque é isso, é sobre você. Nesse lugar é individual, sim. Ainda que uma escolha possa ter a presença coletiva, o que eu acho muito prazeroso, eu adoro tomar decisões na minha vida, eu pergunto pra minha mãe, pergunto para meus amigos, pergunto pra minhas irmãs, meus irmãos, eu gosto de ter conselhos, eu gosto de ouvir opiniões, eu gosto de ler livros, eu gosto de me embasar pra tomar algumas decisões na minha vida, mas no final, sou eu que tô tomando, no final, sou eu que tô fazendo, e eu não vou dar a culpa ou a responsabilidade dessa escolha pra ninguém, fui eu que fiz. E posso ter errado, e posso ter acertado, e posso ter me equivocado, mas foi minha, é a minha história. E eu não sou espectadora dela, eu tô vivendo ela, eu sou protagonista dela. E é isso, eu adoro conversar com vocês sobre essas conversas. O primeiro Millennial Talks, que foi sobre amores materialistas, foi muito legal, eu adorei a participação de todo mundo que comentou e que virou uma conversa além do vídeo, além dessa monólogo. E eu espero que isso que você também se sinta à vontade para falar sobre as suas escolhas, sobre esse assunto e sobre a série também aqui. Eu recomendo, pelo menos a terceira temporada eu achei bem interessante. É uma série bem gostosinha, que lembra séries como Dawson's Creek, O.C., sabe? Séries gostosas de assistir, que tem essas relações e vai e volta, coisas que nunca aconteceriam na vida real, coisas que aconteceriam na vida real. A gente precisa, às vezes, disso, né? Às vezes a gente assiste tanta coisa séria, tanta coisa tipo, você precisa, às vezes, torcer Team Gel, Team Comer, Team nenhum. Eu sou Team nenhum, tá, gente? Eu não acho que ela tem que ficar nem com nenhum dos dois, ela tem que ficar com outro cara, com outra situação. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu recomendo sim, tá na Amazon Prime. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até uma próxima. Um beijo.